Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Juízes 6. Vamos começar no versículo 1. De novo, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Versículo 3. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam-se na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumento. Eles subiam trazendo o seu gado e a sua tenda e vinham como enxame de gafanhoto. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Somente até aqui. Bom, isso aqui para trazer um contexto para nós sobre o dia a dia e sobre a vida de um cara chamado Gideão. A Bíblia vai dizer nesse contexto que o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Toda vez que você lê que o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor, normalmente está muito relacionado à idolatria. Então o povo se corrompeu o seu coração e começou a entregar a sua vida não mais ao Deus de Israel, mas a outros deuses. Nós vamos continuar lendo a história exatamente dentro desse contexto. Então o povo se perdeu, se corrompeu e começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E a Bíblia vai dizer que o Senhor ele não pesa a mão, ele não castiga o povo, ele simplesmente libera o povo nas mãos dos inimigos. E a gente vê que esses inimigos eram terríveis, que onde ele passava não sobrava nada vivo. Então tudo que tinha de animal, de plantação, tudo que era a renda daquele povo, tudo que era o recurso daquele povo, era completamente saqueado e tomado pelas mãos dos inimigos. E dentro de todo esse contexto, agora você consegue imaginar um pouquinho a situação de cada tribo daquela época. Imagine você, trabalhador, que levanta todos os dias, um suor do seu trabalho, conquistar o pão, e de tempos em tempos vir alguém saquear tudo que é seu, tomar sua casa, os seus bens, até mesmo a sua família. Então nós podemos imaginar que aquele contexto era um contexto de revolta. O povo estava completamente perdido em seu coração, o povo estava completamente perdido na sua vida, mas também, além disso, com certeza estava vivendo uma revolta diária, porque sempre que eles plantavam, vinham os inimigos e saqueavam e roubavam tudo. Então eu imagino que não devia ser dias muito fáceis no tempo de Gideão. E Gideão foi levantado por Deus, e mesmo dentro desse tempo de crise e desafios, exatamente nesse cenário de dificuldade, ao qual nenhum de nós aqui deseja viver, a qual nenhum de nós aqui, se pudesse escolher um lugar para estar, nenhum ia escolher esse cenário. Mas foi exatamente dentro deste cenário terrível, cruel, assustador, de crise total, que o Senhor escolhe e levanta uma pessoa chamada Gideão. É sobre essa vida que nós vamos falar, sobre esse levantar do Senhor sobre a vida de Gideão. Gideão, ele se via incapaz, mas ele passou pelo processo de Deus. Em Hebreus 11 vai ser citado como um herói da fé. Um herói da fé foi levantado, construído, posso dizer, que passou pelo processo do Senhor, talvez em um dos cenários mais difíceis do povo de Deus. Esse foi Gideão.
meio do caos, no meio do momento mais terrível, um herói da fé foi forjado e formado pelo Senhor. Toda a história de Gideão é para nos mostrar que quando nós temos um encontro com Deus, quando nós nos encontramos com o Senhor, nós somos convidados, não a viver de forma medíocre, de mais uma vida no meio do caos. Quando nós temos um encontro com Deus, nós somos desafiados a fazermos história no momento ao qual nós estamos vivendo. E Gideão recebeu esse convite. O cenário não era o mais favorável, o ambiente não era o mais favorável, mas o encontro que ele teve com o Senhor foi o convidando a se tornar um herói da fé que nós lemos em Hebreus 11. Sabe, todo encontro com Deus, nós somos desafiados a sair da nossa mesmice, do nosso comodismo, do nosso jeito natural de ser, a vivermos um novo patamar com o Senhor. Todo encontro com Deus vai tirar você do lugar que você está e levar você para um outro nível. Todo encontro verdadeiro com Deus vai tirar você do seu comodismo, onde para você talvez esteja tudo bem. Vai te passar por um processo, mas vai te colocar em algo muito melhor na sua vida. Foi isso que Gideão começou a viver. E é esse que é o convite do Senhor para nós nessa noite. Talvez você está aqui e está falando, pastor, eu estou vivendo um processo do Senhor. Também tem uma palavra do Senhor para a sua vida. Talvez você está aqui dizendo, pastor, minha vida está tranquila, está uma bênção e glória a Deus por isso. Mas deixa eu falar, o Senhor tem algo além para te entregar nessa noite. Você precisa entender isso, que nessa noite, se você agarrar o que o Senhor quer te levar, você não sairá daqui da mesma forma. Assim como Gideão foi tirado no meio do caos e foi colocado como um herói da fé. O desejo do Espírito Santo é nos levar, talvez, a sair do ambiente que nós estamos e colocar em um outro nível na presença dEle. Você crê nisso em nome de Jesus? Vamos começar dizendo que Deus, Ele continua levantando pessoas. O Senhor continua levantando pessoas, tempos em tempos, gerações em gerações. E por que esse é um ponto que às vezes nos desafia? Porque a nossa humanidade, a nossa naturalidade, é às vezes olhar para as pessoas como se elas simplesmente não tivessem mais jeito. E você, não tem mais jeito com o ser humano. Quem já ouviu essa frase? A humanidade já era, não tem mais jeito. Tenho certeza que você já ouviu isso. Mas sabe, o Senhor continua. No meio do caos, no meio do momento mais difícil, o Senhor continua levantando pessoas. Nós vamos falar sobre isso. No meio de um clamor de uma nação, o Senhor levantou Gideão. Gideão, ele foi levantado, não simplesmente de forma aleatória. Eu compartilhei aqui que o povo perdeu, o coração do povo de Deus havia se perdido. Mas vai dizer que eles estavam vivendo um momento tão crítico, que eles começam a clamar ao Senhor. E no meio de um clamor, existe uma resposta. No meio de um clamor, o Senhor levanta Gideão. Sabe, aonde existe clamor, existe uma resposta. Aquele povo estava experimentando exatamente isso. O cenário era difícil, mas existia um clamor. Consequentemente, o Senhor veio com uma resposta a esse clamor. Sabe, talvez a mensagem para você neste momento é que você não pode parar de clamar, meu irmão. Você não pode parar de orar pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. Aquele povo estava vivendo o momento mais terrível da sua vida, mas eles não pararam de clamar. E aonde existe clamor na presença do Senhor, existe uma resposta do céu para a nossa vida. Juízes 6, versículo 11 e 12. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia a Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E aqui eu tenho certeza que você já ouviu muitas mensagens sobre essa atitude de Gideão.
o quanto Gideão era diferenciado. Afinal, ele pensou de forma que talvez ninguém daquela época estava pensando. Oxe, eu tenho trigo. Onde é o lugar onde ninguém vai encontrar o meu trigo? Onde se prensa uva. E Gideão, uma das características, nós vemos na história sobre ele, era exatamente isso. Ele foi reconhecido como aquele que malhava trigo no lagar, onde se prensava uva. Mas nós temos que entender aqui que essa atitude de Gideão era uma atitude não só pela sua inteligência, não só pelo seu jeito de pensar diferente. Essa atitude de Gideão era uma atitude movida pelo medo. Gideão também estava com medo. Essa atitude de Gideão de colocar o seu recurso num lugar diferente era um reflexo do medo que ele vivia. Nós lemos esses heróis da fé e pensamos, eram pessoas diferenciadas, né? Talvez era uma categoria acima de humano, né? Era diferente, mas não, Gideão era gente como a gente. Você pode dar uma beliscadinha na pessoa do seu lado assim, e falar assim, ele era gente como a gente. Gideão tinha medo, gente. Gideão estava com medo, e é exatamente por isso que ele estava guardando o seu recurso no lugar onde talvez ninguém iria pensar em encontrar. Além da sua inteligência, talvez fora do normal da época, ele estava com medo. E o convite de Deus para Gideão é mais do que um diálogo do anjo do Senhor a um homem com medo. O anjo do Senhor aparece para Gideão, e esse convite que ele faz é mais do que simplesmente uma conversa entre Deus e o homem. É uma revelação daquilo que nós iríamos compreender depois em 1 João 4,18. Esse encontro do anjo de Deus com Gideão é o que está escrito em João 4,18: o perfeito amor lança fora todo medo. O encontro do anjo de Deus com Gideão era: Gideão, por mais que você esteja com medo, por mais que o tempo seja difícil, existe um amor perfeito que pode transformar o seu medo. Existe um amor perfeito que pode transformar talvez aquilo que está te movendo até então. Esse é o reflexo do encontro de Deus com o homem. No meio do medo, no meio do tempo difícil, no meio da tempestade, às vezes tentando se esconder, tentando pensar formas diferentes para não ser encontrado, assim como Gideão estava vivendo. Ele ouviu o anjo do Senhor dizendo: o Senhor está contigo. Mesmo num cenário difícil, o encontro com Deus trouxe a Gideão uma certeza, que a partir de então não era mais o medo que ia dominar a sua vida. Em todo o tempo, Deus levantou pessoas para mudar a história. E Gideão, nesse processo de ser levantado, ele foi desafiado a fazer de forma diferente. Eu falei aqui que a atitude de Gideão em esconder o seu recurso num lugar onde não seria encontrado era um reflexo do medo, sim. Mas também era uma atitude em quem só estava olhando para si mesmo. A Bíblia não vai dizer que Gideão reuniu as pessoas e falou assim: gente, olha, todo mundo, não vamos guardar o trigo no lugar no qual ele deve ser guardado. Vamos, com a nossa tribo aqui, colocar num lugar diferente para não ser encontrado. Não. Gideão estava com medo e ele estava focado em si mesmo. Ele estava olhando para o seu recurso, para o seu bem, para a sua vida, para os seus dias. Não importa se está um caos lá fora, se comigo está tudo bem, então está tudo bem. Não importa se tem gente sendo perdido no meio das universidades, no meio da minha empresa. Não importa se a pessoa do meu lado está se corrompendo. Se comigo está tudo bem, está tudo bem. Talvez esse era o pensamento de Gideão. Não importa se o meu vizinho está tendo todo o recurso saqueado. O que importa é que o meu está escondido, não vai ser achado. E eu vou ver minha vida de forma plena, na medida do possível. Sabe, talvez essa mesma atitude de Gideão que nós estamos falando aqui
pensando, poxa, então talvez Gideão também deu as suas vaciladas como pensamento, sim. Mas talvez esse mesmo pensamento nós temos tido na nossa segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Quando nós estamos com o nosso recurso do nosso coração guardado no altíssimo lugar, estamos vendo pessoas tendo o seu coração corrompido, indo para um lugar de desgraça, e a gente se o nosso está guardado, está tudo bem. Então Gideão começou a passar por esse processo no Senhor. Gideão, você está pensando diferente, você está fazendo o que ninguém está fazendo, mas você está olhando para si mesmo. E eu não te chamei, Gideão, para você olhar para si mesmo. Eu não te chamei, Gideão, para você simplesmente salvar o que é seu. Eu não te chamei, Gideão, para você simplesmente cuidar daquilo que é o seu mundinho. Eu não te chamei, Gideão, para você fazer o mínimo e está tudo certo. Quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, ele faz um convite que vai além de si mesmo. Outra característica do encontro com Deus é que esse encontro nos impulsiona a tocar a vida de outras pessoas. Não tem como você ter um encontro com Deus, ter a sua vida transformada e falar assim, vou ficar nessa e está tudo bem. O que importa é minha vida, o que importa é ir para o céu. Afinal, salvação é individual. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Esse processo de Gideão em ser levantado pelo Senhor, uma coisa foi depositado sobre ele: o olhar do Senhor. Gideão é convidado a enxergar a sua tribo, a enxergar o seu povo, não mais num olhar individualista, mas agora com o olhar do Senhor. Gideão, talvez por você mesmo, você não está com o coração doendo em ver pessoas morrendo e se perdendo. Mas se você enxergar com os meus olhos, Gideão, você vai entender o porquê você está sendo levantado. Não somente para cuidar do que é seu, mas para alcançar e tocar a vida de outras pessoas. Isso você precisa entender sobre a sua vida. Quando você vem aqui, aceita Jesus, estouramos um confete, celebramos a sua decisão e glória a Deus por isso. Essa não é a sua linha de chegada, meu irmão. Você não chega aqui, opa, estou salvo, então está tudo bem. Na verdade, com o olhar de Deus, é uma linha de partida. Opa, ganhei mais um soldado em pleno século 21 para saquear o inferno e fazer a diferença por onde ele passar. Tem um Gideão sendo levantado aqui na Quadrangular Palhano, que vai fazer a diferença lá no trabalho, lá na universidade. Este é o olhar do Senhor. É aquele que não vai olhar a pessoa se perdendo, se corrompendo, e vai simplesmente falar, o que importa é que eu estou salvo. E aí vou viver a minha vida e esperar Jesus voltar. Afinal, Maranata, Senhor Jesus, vem logo, porque a humanidade já era. Dá um glória a Deus aí, vocês estão olhando tudo com cara de assustado para mim. É exatamente isso. Eu falei que você não vai sair daqui de forma diferente. E o primeiro desafio é esse. É você olhar a sua segunda-feira, dizendo, Senhor, como eu posso ser um instrumento do Senhor aqui? A não simplesmente guardar o meu trigo num lugar diferente, mas agora ser aquele que foi levantado pelo Senhor para alcançar e tocar a vida das outras pessoas. Afinal, o Senhor continua levantando pessoas. Segundo ponto, fala comigo, ele já viu o final. Nesse processo de chamar Gideão a viver um novo nível, o Senhor faz diferente do que ele fez com Abraão. O chamado de Abraão começa, saia do seu lugar, saia da sua terra, saia da onde você está, da sua zona de conforto, que eu vou te levar para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão responde a esse chamado do Senhor em obediência também. E depois disso nós vemos a revelação do Senhor falando, olha as estrelas do céu, olha a areia do mar. E você sabe disso. Mas para o Gideão foi diferente. Juízes 6,
versículo 14 ao 16. Com Gideão foi diferente. E diz assim a palavra do Senhor: o Senhor se voltou a Gideão e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Sabe, lendo essa pergunta do Senhor, eu lembro, está escrito em Josué: não sou eu que lhe ordenei? Vamos continuar. E Gideão respondeu: ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. E o Senhor respondeu: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só. O Senhor dá um spoiler aqui para Gideão, já dizendo como que seria essa vitória. Ele está chamando Gideão, falando: Gideão, se você estivesse vendo o que eu estou vendo, Gideão, você está aqui, mas eu vou te colocar neste lugar. Este é o processo que o Senhor está fazendo com Gideão. E Gideão era o improvável, cheio de falhas, até então guiado pelo medo, no meio do caos, no meio de um povo que desagradou a Deus, no meio de um povo que estava corrompido. Lá estava Gideão, na menor tribo de Manassés, o menor da casa, um completo improvável. Mas sabe, o Senhor não estava olhando se Gideão era grande, se era pequeno, se Gideão era bom na luta ou não. O que o Senhor estava olhando e o que ele viu em Gideão é uma coisa chamada disponibilidade. O que o Senhor viu em Gideão não são as virtudes, porque até mesmo Gideão se coloca no menor lugar. O que o Senhor viu em Gideão é algo chamado disponibilidade. E meu irmão, você não sabe o quão difícil é encontrar disponibilidade nos dias de hoje. Você não sabe o quão difícil é encontrar pessoas que verdadeiramente estão falando: Senhor, eu estou disponível. Disponível não é ter tempo sobrando, gente. Disponível não é entregar para o Senhor o tempo que sobra. Disponível não é entregar para o Senhor as horas que eu tenho livre no meu dia. Disponível é ser achado pelo Senhor, mesmo quando eu não tenho tempo. Isso é disponibilidade. Gideão não era o mais forte, ele não era o maior da tribo, não era o mais rico, mas o Senhor olhou para ele, encontrou nele disponibilidade. Sabe, o Senhor, fala comigo, o Senhor, Ele procura pessoas disponíveis. Às vezes nós olhamos todo esse processo de chamado do Senhor e falamos: Senhor, mas eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Enquanto o Senhor está procurando pessoas disponíveis para Ele. Gideão, ele malhava trigo no lagar onde se espremia uva. Gideão não era um cara que estava fazendo nada. E essa é uma das coisas que a gente tem que livrar a nossa mente aqui nessa noite. Sabe, o Senhor nunca chamou pessoas que estavam fazendo nada. O Senhor nunca chamou pessoas que estavam paradas, fazendo nada, vendo o tempo passar. Olha a mosquinha passando. Aí a gente pensa: então eu estou fazendo nada, Deus, então o Senhor pode me achar. Gideão foi achado fazendo o que ninguém estava fazendo. Eliseu foi achado enquanto arava a terra com 2 parelhas de boi. Samuel foi achado enquanto servia no templo. Davi foi achado enquanto cuidava de ovelhas no meio do pasto, enquanto seus irmãos eram honrados na casa. Todos os heróis da fé que nós vemos que foram marcados em Hebreus 11, foram chamados enquanto estavam fazendo algo. Deus nunca chamou pessoas paradas. E tem uma frase, se eu não me engano é do Costa Neto, fala assim: você quer encontrar Deus? Comece a servir.
sair do comodismo, sair do nosso modo espectador da fé. Sabe o que é isso? Eu vou lá na igreja e vou ver o que vai acontecer. Eu vou lá na igreja e eu vou ver o que Deus vai falar lá através da vida do pastor, o que Deus vai falar no meio do louvor. Eu vou lá e vou ver o que vai acontecer. Serão transformadas, eu quero fazer parte das vidas que terão encontro contigo, eu quero fazer parte da universidade que vai ser transformada, eu quero fazer parte. Meu irmão, precisa levantar gideões aqui nessa noite, dizendo: Senhor, talvez eu me sinta o menor da minha cidade, o menor do meu meio, mas eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo. O Senhor precisa de pessoas disponíveis, meu irmão. Esse é o clamor do Senhor nessa noite. Gideão, ele estava em crise, se sentindo incapaz e agora incrédulo também. No decorrer da história, vai dizer que Gideão começa a fazer uns testes com Deus. Ele começa a falar: Senhor, se o Senhor realmente vai fazer isso, então eu vou molhar aqui um novelo de lã, e amanhã, se é o Senhor mesmo, amanhã vai estar seco. Aí no outro dia ele mudava: Senhor, então eu vou deixar o novelo de lã seco aqui. Não, mas se é o Senhor que está falando comigo, então amanhã quando eu acordar vai estar todo úmido aqui. E Gideão começa a fazer esses testes, mas esse não é um teste que Gideão estava fazendo com Deus. Na verdade, Gideão só estava evidenciando a sua incredulidade. Ele começa a pedir sinais para Deus e Deus responde. E sabe, esse não é um princípio de fato. Então sempre que eu vou pedir um sinal. Mas o detalhe importante aqui é que o próprio Deus, Ele conhece as nossas fragilidades. E Ele é o maior interessado em transformar a nossa vida. Ele conhecia a fragilidade de Gideão. Não, talvez Gideão tenha essa questão específica que eu vou tratar com ele. Assim como Ele conhece a fragilidade de cada um de nós. Onde que o Pedro precisa ser transformado? Onde que o João precisa ter a sua vida lapidada? O Senhor sabe, Ele é o maior interessado nisso. Deus, Ele não precisava responder os desafios de Gideão. Ele não precisava responder. Talvez Ele só falasse: Gideão, se você não quer, eu vou levantar outro no seu lugar. Ele não precisava responder. Mas Ele sabe como tocar o nosso coração e transformar as nossas fragilidades, meu irmão. Esse é um princípio do Senhor. Nós não podemos pegar esse contexto de Gideão e aplicar em tudo. Mas nós podemos retirar daqui um princípio, que o Senhor conhece as nossas fragilidades. Ele sabe como tocar o nosso coração, como transformar a nossa vida. Ele sabe o que você precisa para ser um filho melhor, para ser um marido melhor, uma esposa melhor. Ele só precisa achar em você disponibilidade para começar esse processo de mudança. Se Gideão na primeira conversa que ele teve com o Senhor, se Gideão tivesse falado: Senhor, eu não vou fazer nada disso, Gideão talvez nunca seria tratado na sua incredulidade. Então quando o Senhor começa a achar em nós disponibilidade, apesar de, sabe o que é isso? Senhor, eu estou disponível, apesar de eu ainda ser cheio de falhas. Senhor, eu estou disponível para fazer o que o Senhor me pedir, apesar de às vezes eu não sei falar, apesar de eu não sei fazer isso, fazer aquilo, apesar de eu não sou. Mas quando nós dizemos um sim, e dizemos: Senhor, nós estamos disponíveis, deixe que o Senhor é especialista em transformar as nossas fragilidades. E aí, se você precisa carregar dentro de si nessa noite, tem defeito? Tem, mas está disponível, então o processo vai te aperfeiçoar, Gideão. Você é cheio de defeitos? Sou. Mas se você está disponível, deixe que a sua caminhada comigo vai te aperfeiçoar. Às vezes nós esperamos estar sempre no melhor cenário, no melhor jeito, no meu melhor estado emocional, no meu melhor momento de inteligência emocional.
no meu melhor momento relacionado aos meus sentimentos. Então quando eu estiver no meu auge, no meu 100%, então eu levanto minha mão e digo, Senhor, eis-me aqui. E quando o Senhor está procurando em nós apenas disponibilidade, para fluir através de nós, apesar de todas essas coisas. Em Juízes 6:16, o Senhor dizendo, eu estarei com você, e você derrotará os midianitas como se fosse um homem só. Eu estarei com você. Você pode fechar os seus olhos um minuto? Você pode ouvir o Senhor dizendo ao seu coração nessa noite, eu estarei com você, meu filho. Eu estarei com você, apesar dos inúmeros motivos que você queira levantar em seu coração. Deixe que a sua caminhada comigo te transforme. Deixe que os passos de fé que eu estou te convidando transformem o seu coração. Sabe por quê? Porque, filho, eu estarei com você, meu filho. Eu estarei com você, meu filho. Ouça o Senhor dizendo ao seu coração nessa noite. E foi isso que Gideão ouviu, Senhor, eu sou o menor, Gideão, eu estarei com você. Senhor, eu estou no momento mais difícil, está uma crise lá em casa, Gideão, eu estarei com você, Gideão. Meu irmão, se nós temos uma palavra do Senhor, nós temos tudo. Você pode não enxergar, você pode não tocar, você pode não continuar ouvindo, mas se você tem uma palavra do Senhor, você tem tudo. É isso que nós nos apegamos aqui nessa noite. E o terceiro ponto que nós aprendendo é exatamente isso, vivendo o processo. Viver o processo também é, de certa forma, viver as promessas do Senhor. Às vezes nós limitamos, pensando que, deste lado aqui é onde eu estou hoje, e deste lado aqui é onde o Senhor me prometeu. Então, enquanto eu não chegar aqui, eu não estou vivendo nada, eu estou só passando luta e prova. Mas você precisa compreender algo. Gideão, ele ainda não tinha vencido 120 mil midianitas lá que tinha que enfrentar. Mas todo o processo que ele foi vivendo com o Senhor, ele já estava vivendo a promessa de Jesus. Porque talvez ele ainda não tinha vencido, não tinha chego aqui, mas lá da onde ele estava, no meio do lagar completo de medo, ele já não estava. Talvez ele não estava sendo o vencedor, o herói da fé ainda, mas com medo, se escondendo no meio de todo mundo, ele não estava. Ele estava começando a viver o processo do Senhor. E viver o processo do Senhor também é viver as promessas do Senhor. Talvez você não esteja vivendo ainda 100% tudo que Deus te prometeu, mas eu posso te garantir uma coisa: aonde você foi encontrado, você não está mais. Aonde você foi encontrado, você não se encontra mais, você já está vivendo sim as promessas do Senhor. Juízes 6, 34 e 35, então Gideão, tomado pelo Espírito do Senhor, convocou ao toque de uma trombeta os abiezritas para segui-lo. Enviou um mensageiro a todo o Manassés, chamando as armas, e também Azer, Zebulon e Naphtali, e também subiram ao seu encontro. Então Gideão agora ele começa a dar passos em direção a essa promessa que o Senhor lhe fez. Olha, eu vou te colocar como um vencedor no meio da opressão que o seu povo está vivendo. Então Gideão começa a entender isso, é tratado pelo Senhor, e mesmo ainda nesse processo, ele começa a tomar algumas atitudes mediante isso. E o que ele faz? Ele vai no meio de uma praça e começa a tocar uma trombeta, chamando homens. Preciso de guerreiros, o Senhor falou que a gente vai vencer, eu preciso de todo mundo, vem todo mundo. Ele começa a levantar muitas pessoas e manda mensageiro para uma tribo e para outra. Olha, eu preciso de pessoas, e começa a levantar, e levanta um exército. E aí nós vamos continuar a história.
Gideão levanta 32 mil homens. Eu tenho 32 mil contra 120 mil. É uma guerra justa? Não. Já estava feio a situação. Naturalmente falando, já ia ser um massacre. E o Senhor perde e fala: Gideão, você tem gente demais para que eu te entregue Midian às suas mãos. Vamos fazer uma segunda seleção. Aqueles que estiverem com medos, trêmulos, inseguros, ansiosos, então você vai começar a liberar essas pessoas. E poucas pessoas, 12 mil homens. 12 mil homens saem dali do acampamento de Gideão. Minto, 22 mil homens estavam com medos e começam a sair do acampamento de Gideão. Sobram quanto? 10 mil. O Senhor olha para os 10 mil contra os 120, fala: Gideão, ainda é muita gente. Muita gente, 10 mil, Gideão, é muita gente. Vamos fazer o seguinte, vamos descer até um vale, onde tem um rio, e nós vamos fazer um teste. Vamos colocar eles para beber água. Aqueles que simplesmente se agacharem e começarem a lamber a água, não, eles não fazem parte do seu propósito não, Gideão. Aqueles que se agacharem e pegarem a água com a mão e tomarem, esses daí você pode continuar caminhando junto. Foi só um vestibular do Senhor ali no meio das pessoas, gente. E nós sabemos que restaram quantos? 300. De 10 mil, 300. A gente está olhando aqui essa história tudo tranquilo, falando assim: olha, glória a Deus, porque a gente já sabe o final. Agora imagina você, Gideão, 300 contra 120 mil. Você acha que esse processo de Gideão foi fácil ou não? Enquanto Gideão chamava todo mundo, talvez desesperado: eu preciso de todo mundo, porque o Senhor vai nos ajudar a vencer, mas eu preciso de todo mundo. E ele começa a chamar todo mundo. Talvez ele já estava morrendo de medo. Poxa, eu só tenho 32 mil, e ele vê o processo do Senhor, tratando ainda a sua incredulidade. Gideão, é muito, vamos liberar, sobra 10 mil. Senhor, 10 mil já está feia a situação, Senhor. Gideão, é muito, vamos liberar mais, sobra 300. De 32 mil, sobra 300. Essa é uma grande mensagem do Senhor. Sabe, o Senhor não queria Gideão pensar que a sua conquista, a sua maior conquista, que aquilo que ele iria fazer, que ia marcar a história, seria conquistado pela força do seu braço. A grande mensagem aqui é que, Gideão, eu preciso de pessoas disponíveis, mas quem faz acontecer, Gideão, sou eu. Gideão, você está disponível, eu sei que você tentou levantar um monte de pessoas, talvez pela sua influência, você tentou dar o seu jeito, conectando pessoas, chamando um ali, outro ali, mas Gideão, você precisa entender, além da sua incredulidade, que quem vai fazer, quem vai cumprir a promessa que eu te fiz, não é homem nenhum, Gideão. Quem vai cumprir aquilo que eu te prometi, sou eu, meu irmão. Nessa noite o Senhor está te relembrando as promessas que Ele te fez. Não é homem nenhum que vai articular para acontecer, é o próprio Senhor que vai fazer as promessas dEle se cumprir na sua vida. Em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Gideão, eu preciso de pessoas disponíveis. Nas empresas, nas famílias. Eu preciso de pessoas disponíveis nas universidades, no mundo dos negócios, no direito, nas escolas. Gideão, eu preciso de pessoas disponíveis. Em todos os lugares. Deus reduziu o exército de Gideão para mostrar que a vitória só vinha a partir dele. Isso é uma abertura para o sobrenatural. Sabe, nós precisamos deixar o conforto em alguns momentos para viver o sobrenatural do Senhor. Não tem como experimentarmos o sobrenatural do Senhor
e mantermos no conforto da nossa vida. Senhor, está tudo certo, as finanças estão 100%, meu trabalho está excelente, eu estou indo na igreja, está tudo ótimo. Mas eu quero experimentar o sobrenatural do Senhor. Às vezes nós não experimentamos o sobrenatural, porque nós não damos espaço para o Senhor agir. Só vive o sobrenatural quem sai da zona do conforto da sua vida. Enquanto você tem tudo controladinho, tudo no alcance da sua mão, tudo no alcance da sua palavra, tudo no alcance do seu jeito, sabe, nós não damos espaço para o sobrenatural do Senhor agir. E é engraçado que eu falo isso, eu começo a lembrar algumas coisas, inclusive da igreja, pastor. Se tem alguém aqui que dá espaço para o Senhor agir, e que eu aprendo muito todos os dias, é o pastor Ricardo, gente. É assim, às vezes situações já não sei como vai acontecer, mas o Senhor vai fazer, e Deus faz. Inúmeras situações, estou compartilhando com você, e às vezes momentos complicados da igreja, não sei o que eu vou fazer, aí chega no final do dia, gente, o Senhor proveu e o sobrenatural do Senhor aconteceu. Já teve situações que falamos, não sei nem como veio, nem o que aconteceu, mas nós sabemos que o Senhor cuidou mais uma vez, sabe? Nós precisamos olhar situações da nossa vida e falar, Senhor, onde que o Senhor vai agir? Qual é o espaço que eu estou dando para o sobrenatural do Senhor estabelecer na minha vida? Nós precisamos dar passos de fé, e passos de fé completamente desconfortáveis, porque o conforto não tem nada a ver com o sobrenatural. E nós vamos para o último ponto, que esse processo de se levantar e se tornar um Gideão é para sermos uma resposta do Senhor. Presta atenção nisso. O Gideão, ele foi levantado por Deus como uma expressão de amor pelo seu povo. Qual era o cenário que eu falei? Crise, difícil, o povo clama a Deus, Deus se move e levanta Gideão com uma resposta de amor. E esse processo de libertar o povo de Israel ali, das mãos dos midianitas, também é um processo de trazer o povo de volta para Deus. A atitude de Gideão aqui é uma espécie de Cristo no meio daquele povo. Gideão foi levantado por Deus para libertar aquele povo das mãos dos inimigos e reestabelecer a conexão com Deus. Cerca de 1.300 anos depois, o próprio Deus vem à terra, e assim como o Gideão começa a libertar corações aprisionados na mão de Satanás. Mas o detalhe aqui é que o Senhor continua levantando pessoas, mas talvez agora não mais como uma espécie de Cristo, porque o próprio Cristo já veio e estabeleceu o seu propósito sobre a terra. Hoje o Senhor continua procurando Gideão, mas não aqueles que somente respondem a uma convocação, mas aqueles que fazem da sua vida uma resposta ao maior amor que a humanidade já viu. O Senhor levantou Gideão num contexto antes da vinda de Cristo, para restaurar o povo e conectar ele de volta para Deus. Mas agora o Senhor continua levantando pessoas que usam a sua vida como uma resposta, porque eles também foram resgatados pelo amor de Deus. Sabe, ser Gideão é ser uma resposta. Ser Gideão com Jesus é usar a sua vida para transformar uma cidade. Ser Gideão agora com Jesus é usar a sua vida para transformar uma geração. É usar a sua vida para transformar empresas, para transformar a universidade, para transformar a escola,
Isso é ser um Gideão do Senhor. Então, se Gideão foi uma resposta de Deus para a humanidade, agora sermos Gideão é uma resposta nossa, um amor de Deus que nos alcançou. E é só assim que nós vamos conseguir. Nós não podemos olhar essa mensagem e dizer: então eu vou ser um Gideão pela força do meu braço. Então eu vou sair daqui rasgando tudo no peito e vamos ver o que vai acontecer. Não. Você precisa ser um Gideão nessa noite, mas em uma resposta a um amor que te alcançou, meu irmão. Olhar o amor de Cristo que alcançou a sua vida e falar assim: eu preciso dar uma resposta a isso. E a resposta que eu posso ser é ser um Gideão na minha geração, é ser um Gideão no meu trabalho, é ser um Gideão na minha faculdade, é ser um Gideão no meio da minha família, ser aquele que não vai olhar somente para o meu umbigo e pensar: se eu estou salvo está tudo certo. Não, eu sendo Gideão é eu olhar para a minha vida e usar: Senhor, que a minha vida toque a vida de outros, que a minha vida seja usada pelo Senhor para libertar a vida da minha família, para libertar a universidade que eu estudo, para libertar o pessoal que trabalha ao meu redor. Que a minha vida, Senhor, seja um Gideão em pleno 2025. E essa que é a resposta do Senhor. Essa que é a resposta que o Senhor deseja da nossa vida. Senhor, eu sou pequeno, meu filho, mas você carrega uma mensagem, esse é o maior de tudo. Senhor, eu sou pequeno, mas você carrega uma mensagem. Senhor, eu não sei falar, mas você carrega uma mensagem. Sabe, nem todo mundo às vezes vai cumprir uma carreira ministerial. E isso a gente precisa diferenciar também. Mas todo mundo é chamado para ser um instrumento de Deus, para que por onde passar, vidas sejam transformadas. Isso não tem a ver com exercício ministerial falando. Isso tem a ver em se cumprir aquilo que Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É você entender que você é um canal do Senhor. É você entender que você lá no seu trabalho, você não foi colocado lá por um acaso. Você foi colocado lá para ser um Gideão de Deus lá e libertar corações aprisionados, e libertar corações que têm sido saqueados pelo inferno, meu irmão. Sabe, ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom funcionário, ser um bom patrão, tudo isso faz parte do propósito de Deus, porque tem a ver com um caráter transformado. Mas mais uma vez, é muito pequeno a gente viver a nossa vida simplesmente falando que se eu estou fazendo o que é a minha parte, então está tudo certo. Você precisa sim ter o seu caráter transformado, ter as suas atitudes mudadas, ser um exemplo por onde você passar, refletir Jesus por onde você passar. Isso é um caráter transformado. Mas você precisa continuar carregando a mensagem do Senhor. Tem um versículo que nós falamos no Ruiós, é que a natureza criada aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Sabe, pode parecer que não, mas aquela pessoa que senta do seu lado do trabalho aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Aquela pessoa que estuda com você, aquela pessoa que é o seu funcionário, pode parecer que não, mas ele aguarda ansiosamente o manifestar do Filho de Deus. O dia que você vai se levantar dizendo: eu sou uma resposta de Deus pelas pessoas que me cercam, eu sou uma resposta de Deus pelas pessoas que eu me relaciono durante a semana. Eu sou chamado para ser um Gideão de Deus nessa geração. Se coloque em pé no seu lugar.